A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma lição, a lição número 10 do terceiro trimestre de 2022, cujo tema dessa lição é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Peço a você que se possa se inscrever no canal e compartilhar a aula. E o texto áureo dessa lição se encontra em Gênesis 14:20, que diz assim: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. O texto base para essa aula é Gênesis 14:17, versículo 20. Na introdução dessa aula, irmãos, vamos falar nessa aula sobre a mordomia cristã. O autor dessa lição aqui, ele focou a mordomia cristã na prática da oferta, do dízimo. Mas a mordomia cristã, ela abrange tudo, e tudo aquilo que Deus nos entregou, desde o nosso trabalho, desde o nosso casamento, desde o nosso emprego, em todas as áreas da vida do homem, que Deus entregou para o homem cuidar. Tudo que tem nas nossas mãos hoje, nós temos que saber administrar, pois foi Deus que nos deu, nada pertence a nós, tudo é do Senhor Jesus. E nessa lição, irmãos, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Mordomia cristã quer dizer que é a doutrina que estuda como devemos administrar o que Deus nos deu, como já disse, e veremos também a distorção por parte de algumas linhas de pensamentos. Entrando aqui no primeiro tópico já, que é conhecendo o evangelho da barganha, nós vamos ter dois subtópicos, que são dízimo e oferta como moeda de troca, o primeiro, e o segundo, dízimo e ofertas como práticas legalistas. No primeiro subtópico, dízimo e oferta como moeda de troca. Vemos, meus irmãos, hoje em dia, uma verdadeira barganha em nome de Deus, sendo praticado dentro de muitas igrejas, aonde mostra Deus como um cambista. E isso é algo triste, irmãos. É algo triste porque tem crescido esse movimento. Deus hoje é como fosse um Deus da lâmpada, como um cambista, como alguém, quanto mais você dá algo a ele, mais ele te dá algo em troca. É praticado hoje em dia a famosa moeda de troca dentro de muitas congregações, que diz: quanto mais você dá para Deus, mais Deus vai te dar. Você receberá de acordo com aquilo que você oferecer a Deus. Isso é o que vem sendo ensinado dentro de muitas denominações. E isso, irmãos, não é novo, não. A primeira vez que surgiu essa doutrina de demônios foi com um homem chamado Simão o Mago, que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 9 ao versículo 24. Eu vou estar abrindo até aqui na Bíblia para você ver, se você quiser acompanhar comigo também. Atos 8, versículo 9 em diante. Veja só o que a palavra de Deus diz, irmãos. Atos 8, 9 em diante. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam e atentavam nele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como creram em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito ele. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido,
oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Até aqui. Então, irmãos, esse negócio de moeda de troca não é de hoje não, que já vem gente praticando ou querendo praticar. O que esse homem tentou fazer aqui, ele tentou comprar o dom de Deus com dinheiro, oferecendo dinheiro. Segundo estudiosos, Simão foi o primeiro heregue a praticar heresias. Foi aí, a partir desse Simão, irmãos, que se iniciou a famosa simonia, que é as bênçãos de Deus sendo vendidas. É isso que está acontecendo hoje em dia, a moeda de troca. Você tem que dar isso para Deus te dar isso. Você tem que fazer isso para Deus te fazer aquilo. E Deus não está à venda, irmãos. O dom de Deus é gratuito. A palavra dom na Bíblia, ela traz um sentido de um presente que é um rei que pode dar. Dom traz um sentido de um presente que eu e você não temos mérito algum para receber. Não tínhamos nem condição. É como se nós tivéssemos as mãos vazias. Deus se agrada de dar. Você vê em João 3,16, o versículo áureo da Bíblia, a palavra-chave da Bíblia, Deus enviou seu Filho, ao mundo. Deus deu seu Filho primogênito, deu. Ninguém comprou a salvação, é dada. Então isso é para tudo. Deus ele nos dá a bênção, e não é porque nós merecemos, é porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus se agrada de nos abençoar. Nós não merecemos nada da parte de Deus, mas Deus se agrada. Então, hoje em dia, infelizmente, o Evangelho da Barganha, eles mostram o dízimo e a oferta como uma moeda de troca. Como uma moeda de troca que a gente tem que dar para Deus nos dar de volta algo, irmão. E se a gente não der, Deus não vai dar nada para nós. Isso é uma grande heresia. É triste isso que é ensinado dentro de muitas congregações. Eu vou mostrar para você agora um vídeo rápido aqui de uma grande heresia de um pastor muito famoso, aonde ele praticou dentro da sua congregação um dos tipos dessa heresia, aonde você tem que semear tanto para você colher uma grande colheita. Você vai fazer tal coisa para você colher uma grande colheita. Isso é uma grande heresia. Veja só esse vídeo, é bem rápido, irmãos. De 5 colheitas para quem semeia em tempos de crise. A minha palavra é essa, e fique tranquilo, não se sinta constrangido a nada, ok? Só se você crer e se você sentir tocado pelo Espírito Santo que é com você. A minha declaração é essa: 7 pessoas para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Vimos aí nesse vídeo a famosa moeda de troca. Quanto mais você dá, mais você recebe da parte de Deus. Isso é uma grande heresia, irmãos. Uma grande barganha da parte dos lobos, da parte dos falsos profetas
que nós estamos vendo hoje em dia. Porque tudo o que nós temos, irmãos, pertence a Deus. Nada é nosso. O próprio Deus, quando ele fala para Jó, responde Jó, nosso Deus em Jó 41:11 diz assim: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, irmãos, tudo é dele para ele. Nós somos apenas mordomos administrando coisas que não é nossa, mas tudo é de Deus. Ele é o dono do ouro, dono da prata. Ele é o dono da vida. Tudo pertence ao nosso Deus. Que nós não venhamos praticar a barganha, que nós não venhamos cair nessa sutileza, nesse engano, nessa vergonha que anda acontecendo hoje em dia. Partindo aqui, no primeiro tópico ainda, nós temos o segundo subtópico, que é dízimo e oferta como práticas legalistas. O que isso quer dizer? Muitos hoje dizem que quem não dizima ou não oferta não é uma pessoa salva. E chegam até a ameaçar os membros com maldição, irmãos. É isso que anda acontecendo hoje em dia. Onde dizem que quem não dizima, quem não oferta, é uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa que não serve a Deus, é uma pessoa que não é salva, é uma pessoa que não conhece a Deus, é uma pessoa que serve ao maligno. Isso é alguma das coisas que muitos pregadores e muitos pastores dizem hoje. E isso é uma grande mentira, porque nós não compramos a salvação, nós não merecemos a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, irmãos, é de graça, nós não podemos comprá-la. Eu vou passar agora também outro vídeo bem rápido, mostrando esse tipo de heresia, esse tipo de fala errada, essa doutrinação errada que está sendo praticada. Veja esse vídeo, irmão. Isso é porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Porque Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubam? Diz-me oferta. 1 aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não entrarão ao reino de Deus os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Pessimista. Eu vou falar uma coisa que pode pôr na internet, no YouTube, no SabTube, no CabanaYouTube, no CapetaTube, no FaceTime, no Facebook, se você quiser. Se você não é dizimista, você vai para o inferno. Porque Jesus disse que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Vimos aí, irmãos, esse vídeo, dois pastores, dizendo que não herda a salvação quem não dizima e quem oferta. Uma grande heresia, irmãos. Querendo dizer que se você dizima e oferta, você vai ser salvo, você vai herdar a salvação. Dízimo e oferta não compra a salvação. Dízimo e oferta não faz você entrar no reino do céu e pegar a primeira fila, irmãos. Isso é uma grande barganha, outra grande heresia que está sendo pregada e ensinada dentro de muitas congregações hoje em dia, infelizmente. E as pessoas acabam acreditando porque por falta de leitura da Bíblia,
por falta de estudar as Sagradas Escrituras. Indo agora para o segundo tópico, irmão, dessa lição, nós vemos que é a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Dentro desse segundo tópico, nós vamos ver o dízimo era uma prática da lei e o dízimo como contribuição imposta. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Muitos que não dizimam, não concordam com o dízimo que oferta, eles dizem que era uma prática da lei. Realmente era uma prática da lei. Isso é bíblico. Porque o dízimo, pela primeira vez, foi mencionada a palavra dízimo quando Abraão deu a Melquisedeque o dízimo antes mesmo da lei existir. Porém, nós também vemos na Bíblia homens de Deus como Abel, que ofereceu o seu melhor a Deus como forma de gratidão. O dízimo no Antigo Testamento era exclusivo para o povo judeu, pois foi para esse povo que Deus se revelou, era o povo da aliança. O dízimo era uma prática da lei estabelecida por Deus quando ele libertou o seu povo do Egito e Deus deu a lei para o povo. E a finalidade do dízimo era sustentar a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, e sustentar a manutenção do tabernáculo e também de ajudar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, conforme Deuteronômio 26, 12. O dízimo e ofertas mantinham o sustento da tribo de Levi e do andamento da manutenção da casa do Senhor. Isso era a finalidade do dízimo perante a lei no Antigo Testamento, irmãos. Isso era o objetivo do dízimo. E partindo agora aqui já dentro do segundo tópico para o segundo subtópico, dízimo como contribuição imposta, aqui é outro ponto que muitos que não dizimam e nem concordam com a oferta na igreja, dizem que isso é algo imposto pela igreja sem base bíblica. Porém, irmãos, a Bíblia é clara em mostrar que Deus não quer que ofertamos e dizimamos com medo ou por tristeza ou por obrigação. Deus quer que quando nós contribuímos com alegria e com amor na sua obra. E isso você vai ver agora no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vê no Antigo Testamento, Êxodo 25, 1, 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomarei minha oferta alçada. Novo Testamento, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então nunca foi, nem no Novo nem no Antigo Testamento, algum imposto, obrigação. A igreja também não impõe que é algo obrigado e tem que ser feito, senão Deus não vai te abençoar. Sempre, toda oferta, todo dízimo, você tem que partir de um coração grato a Deus, voluntariamente, irmão. Tudo que é ofertado a Deus é feito para Deus por obrigação, e isso abrange até a questão de nós irmos para a casa do Senhor, cultuarmos ao Senhor. Se cair nesse meio, nós estamos indo por obrigação, simplesmente para ocupar uma vaga ali, simplesmente para sentar no banco, Deus não aceita a nossa adoração. Deus quer que nós adoramos a Ele, vamos até Ele com gratidão para louvarmos e santificarmos o nome santo do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é um ponto hoje em dia que dá muita confusão a questão do dízimo. Dá muita confusão. Só que tem que ser algo feito com gratidão a Deus, por amor à obra de Deus. Vamos ver aqui agora o terceiro tópico dessa lição. Terceiro tópico, que diz assim: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor, primeiro subtópico. O segundo é o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. Bem, Deus, irmão, criou o mundo e nós, seres humanos.
Além disso, nosso Deus é um Deus participativo. O que isso quer dizer? Ele não criou o mundo e nós, seres humanos, nos abandonou. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que nos dá o fôlego da vida, nos dá o pão de cada dia, nos dá o dom da vida, nos dá a força, nos dá a graça de todo dia nós acordarmos para fazermos a sua vontade e o seu querer. Então, quando nós ofertamos a Deus, até em adoração, com as nossas ofertas, estamos apenas reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador e provedor de todas as coisas, irmãos. Pois Deus, Ele criou tudo e provém tudo, Ele cuida da sua criação. E quando nós adoramos a Ele, quando nós ofertamos na sua obra, na obra missionária, na obra evangelística, quando nós ofertamos dentro da casa do Senhor, é uma forma de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele já fez por nós, por mandar seu Filho na cruz do Calvário, por nos salvar do poder do diabo, do poder do pecado, e nos dar a salvação eterna, irmãos. Então, é uma forma de gratidão. E o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Deus como criador e como provedor, Ele nos fez, irmão. E a Bíblia diz que o primeiro homem foi colocado no jardim do Éden. Antes da queda do homem, Deus deu uma tarefa para Adão, para ele cuidar do jardim. Gênesis 2,15 diz que e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar daquilo que ele criou. E a mordomia cristã não se prende somente a dízimo e oferta, mas abrange a tudo. Por exemplo, primeiro, como está a nossa mordomia com relação ao nosso tempo, irmãos? Temos sido bons mordomos do tempo que Deus tem nos dado? Separamos tempo para o Senhor? Separamos tempo do nosso dia para adorarmos ao nosso Senhor? Segundo, como está a nossa mordomia cristã com relação ao corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado. Nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Temos que cuidar do templo, irmão. Terceiro, como está a nossa mordomia cristã com relação à ocupação diária das quais participamos? Também devemos ser bons mordomos de Deus em nossos trabalhos, em nossos estudos, em qualquer outra atividade diária em que ocupamos nessa vida de peregrinação nessa terra. Temos sido honestos nas administrações, nos afazeres da vida cotidiana? Quarto, como está a nossa mordomia cristã com relação à nossa família? Temos cuidado da nossa casa? Temos cuidado dos nossos irmãos, mães, da nossa família? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que um descrente, irmãos. Então, como está a mordomia cristã? Então, irmão, nós como despenseiro, administrador das coisas de Deus, de tudo que Ele nos entregou, nós temos que saber administrar tudo com amor, segundo a palavra de Deus nos diz. Agora, para concluir, irmãos, após nós ter visto o que é a mordomia cristã, e nós estamos vendo hoje a sutileza que muitos hoje não querem mais ajudar a obra, não querem mais plantar na casa do Senhor, não querem mais dizimar, não querem mais ofertar. Eu queria aqui, com base nisso, falar algumas verdades que anda acontecendo hoje em dia, que é a questão da negligência por parte, irmão, até da igreja. E muita gente deixa de ofertar, deixa de ajudar na casa do Senhor por falta dessa, vamos dizer, para saber de onde está indo a sua oferta. Muitas das vezes pessoas dizimam e ofertam e não vê o fruto daquela oferta sendo aplicado dentro da sua própria congregação, dentro da sua própria igreja. A Bíblia é clara em dizer no Novo Testamento, irmão, em lugar nenhum realmente a Bíblia não é explícita em falar
que o cristão no Novo Testamento dava dízimo. Em lugar nenhum. Quem disser que tem explícito, em lugar nenhum. Porém, a ordem de ajudar na casa do Senhor é explícita no Novo Testamento. Você vê. E um texto que eu gosto muito de usar ele está em Atos 4, 34, 35, que é o começo da igreja. Lê comigo. Olha o que diz Atos 4, 34, 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E esse repartia-se a cada um, segundo a necessidade de cada um. Parece até que eu li um conto de fadas que esse versículo, né? Você acha que aqui essas pessoas que vendeu suas herdades, suas casas, pessoas que tinham condição, eles deram o dízimo? Não, foi muito além do dízimo. Eles deram muito mais. Porque no Novo Testamento, irmãos, a gente não se prende apenas um dízimo ou a um valor X. Por isso que é algo voluntário. Se tiver como dê mais para a obra do Senhor, dê de coração, dê por amor. Isso, mesmo se desse seu corpo queimado de oferta a Deus, isso não pagaria o que ele fez por mim e por você. Só que o que eu quero dizer aqui com esse versículo é que o papel da igreja é esse aqui. O papel da igreja de Cristo, onde é aplicado o dízimo e oferta, é a igreja ajudar os irmãos que congregam e passam necessidade. É ajudar os irmãos que estão congregando. O que acontece hoje em dia é uma negligência por parte da igreja, que infelizmente ajuda os irmãos com migalhas. Nessa aula eu achei muito interessante, no livro de apoio aqui, ó, no livro de apoio dessa aula, você vai lá nessa aula número 10, lição número 10, o autor aqui, José Gonçalves, o autor desse trimestre, ele relata, irmãos, coisas que ele fez usando o dízimo e oferta. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu nunca vi isso aqui no Brasil. E olha o que ele diz aqui, eu vou ler um para vocês. Ó. Maria Antonieta é uma serva de Deus que há pouco tempo se tornou membro da nossa igreja. Ela foi alcançada pela ação missionária que realizamos. É esposa, mãe e mora em um dos bairros mais pobres da cidade. Seu marido ainda não se converteu e nem tampouco conseguia deixar o vício do álcool. Antonieta vive em situação de extrema pobreza. Lembro-me quando eu fui visitá-la pela primeira vez, aconteceu numa tarde quando eu e outro obreiro da igreja fomos até lá para deixar alguns donativos. Quando vi a residência de Antonieta, fiquei perplexo. A casa estava em ruína, as paredes eram escoradas e o teto estava para cair. Pedi permissão para entrar a fim de ter uma visão melhor do estado da penuria daquela casa. Assim que entrei, vi que o teto parecia mais com uma peneira. Havia dezenas de telhas quebradas. Na verdade, as telhas eram feitas artesanalmente e haviam sido doadas por alguém. Meu Deus, falei comigo mesmo. Como pode uma família viver uma casa assim? Perguntei como ela e a família conseguiam viver naquela casa quando chovia. Sua resposta foi de cortar o coração. Ela me disse que quando começava a chover, ela e a família ficavam mudando de canto em canto da casa. Fiquei estupefato com sua sinceridade e simplicidade. Imediatamente procurei o responsável pelo departamento de obras da igreja e informei que iriam fazer uma casa para Maria Antonieta e sua família. Os recursos viriam dos dízimos e oferta da igreja. Disse que isso deveria ser logo, já que aquela família não tinha mais tempo para esperar por outra chuva. Compramos telhas, tijolos, madeira da alvenaria, portas e janela. E em 15 dias fizemos a casa daquela irmã. Nossa irmã nunca mais dormiu ao relento. Aqui tem vários testemunhos. Vou ler outro aqui, irmãos. Eduardo Miranda. Conheci Eduardo Miranda quando fazia visita em uma das congregações da cidade onde eu pastoreava. Vi logo que ele e sua esposa eram pessoas pobres. Na verdade, pauperíamos, eles não tinham onde morar.
Soube que morava em um barraco de lona improvisado. Anunciei à igreja que queriam fazer uma casa para a família de Eduardo, assim como no caso de Maria Antonieta. O recurso viria dos dízimos e oferta da igreja. Algumas vozes discordavam porque alegavam que ele não se firmava na fé, pois era usuário de drogas. Mostrei à igreja que a nossa ajuda ao necessitado não deve acontecer porque esperamos receber algo em troca. Ele estava frequentando a igreja e precisava de socorro urgente. Pouco mais de um mês depois, Eduardo e sua família estavam debaixo de uma casa totalmente nova. Aqui tem mais testemunhos da Carmen Lúcia, Camila Alverenga, Mateus Albino. Então, irmãos, olha só que coisa linda aqui o que esse pastor José Gonçalves fez com os dízimos e com as ofertas. Eu nunca presenciei algo desse tamanho, nenhuma igreja que eu fui ministrar ou algum pastor que eu conheço aqui no estado de São Paulo. O dízimo e oferta é para isso, irmão. O que entra na casa do Senhor não é para pastor ter uma vida de luxo, um milionário. É para o sustento da manutenção da obra do Senhor e ajuda dos irmãos necessitados, como aqui em Atos 4, 34, 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Só que o que acontece hoje em dia, irmãos, na igreja, infelizmente, em muitas congregações, o que vem acontecendo é como aquela doença, elefantise. Vai passar aqui a imagem agora. Que doença que é essa? É uma doença que afeta a parte do corpo, onde ela incha. Incha uma parte do corpo. Igual essa imagem que você está vendo aqui, a perna dessa moça inchada. E, infelizmente, é isso que vem acontecendo hoje em dia dentro de muitas congregações. Muitas congregações têm pastores ricos, enquanto os membros passam necessidade, irmãos. Isso é errado. Dízimo e oferta é para sustentar a obra de Deus e para ajudar os irmãos que congregam e passam necessidade. Em muitos locais hoje em dia, o dízimo e oferta desaparece, ninguém sabe para onde vai. E acaba sufocando a igreja, pedindo cada dia mais e mais a igreja. E muitos irmãos acabam não ofertando, não dizimando, porque acabam vendo isso, irmãos. E realmente, se você coloca a sua oferta e o seu dízimo num local onde você vê que não está sendo usado com a forma certa, com a forma certa que eu digo, de mostrar onde está indo o dízimo, onde está indo a oferta, a gente tem que ficar com o pé atrás mesmo. Aplique sua oferta, aplique o seu dízimo em uma igreja fiel, uma igreja onde cuide das pessoas, onde você vê fazendo ação social, não com os de fora. Lógico, tem que saber com os de fora também, mas primeiro cuidar dos de dentro para depois cuidar dos de fora. Muitas igrejas hoje não cuidam nem dos irmãos de dentro, irmão, e quer cuidar dos de fora. Isso é um grande erro, é uma grande falha. Então, que essa aula aqui sobre a mordomia, que venha penetrar nos nossos corações e que nós venhamos, irmãos, fazer como essa igreja primitiva aqui, ó, Atos 4, versículo 34 ao 35. Amém? Que Deus abençoe a vocês no nome de Jesus, irmãos.